A aula de hoje é um pouquinho mais recheada, porque na aula passada a gente resolveu dar um break aí por causa dos TCCs e tudo mais, agora a gente retoma. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciclos de combustão, tá? É, eu quero passar para vocês alguns ciclos importantes. Hoje a gente vai ver o básico do diesel e do Otto, né? Diesel eu acho que a gente não consegue chegar até a parte de eficiência, eu acho que a gente vai precisar de outra aula para isso. É, e o Otto a gente vai conseguir explorar bem ele. Vocês vão ver que as coisas são parecidas, na verdade, e traz alguns conhecimentos muito interessantes aí nessa parte. Eu, pelo menos, sempre gostei muito da automotiva, trabalho na automotiva, sei que vários de vocês também gostam, então acho que hoje a aula é meio que um prato cheio. Então vamos lá, os ciclos de combustão são ciclos cuja pertinência, utilidade e humanidade são indiscutíveis. Eles estão presentes na grande maioria dos veículos terrestres, aéreos e náuticos, né? Ciclos de combustão consistem na compressão de ar ou mistura de ar combustível seguida da ignição do combustível, que é representada por uma grande entrada de energia externa ao sistema. Essa entrada é a energia química do combustível liberada na forma de calor. Então isso daqui acho que é o primeiro ponto importante aqui. Quando a gente for modelar um ciclo, a gente vai modelar ele, né? A gente vai modelar essa combustão não como de fato uma combustão acontecendo, mas como se tivesse uma entrada de energia externa instantânea ali, muito rápida, né? Que vai ser, na verdade, representada pela entrada de energia no sistema devido à quebra das ligações químicas ali do combustível, gerando esse aumento na energia aí do gás. Essa grande quantidade de energia provoca uma acelerada expansão do gás interno à câmara de combustão, empurrando o pistão e gerando trabalho. Lógico que essa expansão aqui ela tem que ocorrer na hora certa, senão a gente tem uns probleminhas e eu já falo sobre esses probleminhas aí. Então, é importante saber que para a modelagem do sistema de combustão no nível que faremos hoje, é muito difícil incluir as características termodinâmicas do combustível, mesmo porque elas se alteram após a ignição. Isso aqui é importante, pessoal. Você tem lá um combustível que já não é uma substância pura, né? Ele é composto de várias substâncias. Por exemplo, se você pegar gasolina, gasolina não é uma substância pura, né? Ela tem vários compostos ali dentro, tem algumas cadeias moleculares bastante complexas e tudo mais. O etanol, a mesma coisa. O etanol tem um pouco menos de compostos, né? Mas ele não chega a ser puro, não chega a ser uma substância pura, né? Diferente da gasolina, o etanol você tem uma fórmula química do etanol, né? Uh, então você consegue representar ele como uma cadeia de carbono, lá tudo bonitinho. A gasolina não necessariamente, né? É um composto que tem mais algumas, como é que se chama? Algumas moléculas diferentes ali dentro. E aí o que acontece? Quando você queima esse composto, você gera subprodutos dessa queima, né? Uma reação química, uma reação de combustão, uma reação química, basicamente. E você vai quebrar essas moléculas em outras moléculas. E quando isso acontece, você muda totalmente as características termodinâmicas daquele combustível. E é difícil você fazer uma conta com um fluido, sendo que a característica termodinâmica dele muda o tempo todo e a gente não tem nem exatamente como saber como é que está essa característica termodinâmica, como que ela variou, como que ela não variou. A gente teria que se apegar mais ou menos a uma média, né? Então, para a gente eliminar um pouco esse fator, mesmo porque a quantidade quando a gente fala de misturar combustível, tem muito mais ar do que combustível, em termos de volume, pelo menos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai modelar esse processo termodinâmico com base nas características termodinâmicas do ar seco, só ar seco. Então, lógico que vai ter outras substâncias lá dentro, lógico que vai queimar, vai gerar várias coisas e tal, mas a gente vai modelar pensando que as características do fluido que estão lá dentro vão ser as características termodinâmicas do ar seco e que elas não vão se alterar com combustão e tudo mais. Vai tudo sempre ter cara de ar seco. Né? Então, comprime ar seco, expande ar seco, tudo, entrada de energia em ar seco, tudo ciclo a ar mesmo. Aí a gente tem algumas terminologias importantes aqui, eu coloquei umas animaçõezinhas para vocês verem.
Porque a gente vai trabalhar, a gente vai fazer a modelagem de ciclos quatro tempos, por exemplo, que são esses ciclos aqui da direita. Eu já vou explicar melhor para vocês. Mas a gente tem motores dois tempos e motores quatro tempos, né? O que que são esses dois tempos e quatro tempos aí? Os motores dois tempos, eles são motores onde o ciclo ele é composto só de duas etapas, né? Então aqui você tem no motor dois tempos, quando você tem a combustão, você já tem a expansão aqui do gás e você tem a compressão de um pouco de gás aqui embaixo, que na verdade é uma misturar combustível, né? Então você já comprime aqui e quando ele abaixa totalmente o pistão, que ele abre a válvula de exaustão aqui, ocorre simultaneamente a exaustão e a injeção de combustível aqui na câmara, né? Então isso ocorre simultaneamente. E aí essas válvulas fecham, ocorre a compressão e aí na expansão já ocorre a exaustão e a admissão ao mesmo tempo aqui. Então por isso que se chama ciclo dois tempos, né? Porque você tem o tempo de descida, onde você vai ter expansão, exaustão e admissão, e depois o tempo de subida, onde você vai ter a compressão. São só esses dois tempos, né? Sempre você tem combustão aqui uma combustão a cada rotação do motor. No ciclo quatro tempos já é um pouco diferente, porque você tem uma combustão a cada duas revoluções aqui do virabrequim, né? Porque você tem vamos esperar ele começar aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, admissão, aí compressão e expansão e exaustão. Então, em uma rotação você vai ter admissão e compressão. Depois na outra rotação exaustão, aliás, na outra rotação você vai ter expansão e exaustão, né? Então, voltando aqui, ó, admissão, compressão, expansão e exaustão. Para completar o ciclo inteiro são duas voltas, né? Por isso que a gente chama de ciclo quatro tempos, tá? Aí beleza. Tem algumas características, por exemplo, você vê que o sistema de válvulas do sistema do motor dois tempos aqui é completamente do sistema de válvulas do quatro tempos aqui. Você tem que ter uma determinada sincronia entre a admissão, você tem uma câmara de admissão aqui embaixo e você vai ter aqui a misturar combustível em contato com várias partes aqui do motor, né? Enquanto que a misturar combustível no motor quatro tempos ela só entra na câmara de combustão. Então por isso que o motor dois tempos você precisa misturar óleo na gasolina, né? Não sei se todo mundo já fez isso ou já viu isso acontecer, mas você precisa misturar o óleo dois tempos na gasolina, né? Para você poder utilizar no motor dois tempos, porque ela passa por um monte de coisa que você precisa manter a lubrificação das coisas adequadamente. Então você queima um pouquinho de óleo, enfim, é outra tecnologia. Hoje se usa muito mais os motores quatro tempos do que os dois tempos, só que o motor dois tempos ele é bastante compacto e ele gera bastante potência, então ele tem alguns usos, né? Você pega algumas máquinas pequenas de cortar grama, algumas motocicletas menores, mais antigas também, tinha um motor dois tempos, né? Tinha uma linha da Yamaha que se chamava linha RD, que tinha bastante moto dois tempos, e essas motos dois tempos, pelo fato de você ter ignição em todos os ciclos, ela gera bastante potência, então o pessoal gostava bastante dessas motos aí. Mas tem alguns problemas, né? Às vezes trava pistão, coisa de motor dois tempos. E tem umas motos atuais, umas scooters pequenininhas, que elas usam motor dois tempos também. Quem conhece motor dois tempos sabe que o barulho dele é um barulho mais característico, né? Então você consegue, ouvindo, você consegue saber se o motor é dois tempos, tranquilamente. Beleza. A gente vai focar então nos motores quatro tempos. E focando nos motores quatro tempos, tem um negócio que eu acho extremamente importante passar para vocês aqui, que é a diferença entre os ciclos de gasolina e etanol e o ciclo diesel, porque vocês são engenheiros mecânicos, né? Então, engenheiro mecânico tem que saber isso na veia. Isso aqui não pode falhar, né? No motor, o que aconteceu aqui? Não sei. Voltou. No motor quatro tempos a gasolina ou a etanol ou flex, qualquer coisa assim, o que acontece? Quando você injeta... Professor, Pode falar.
Desculpa te interromper aí. Imagina. Eu tô com o Vicenzo aqui, a gente tá numa motopeças aqui, e a gente tá Aham. fazendo nossa CC aqui. Você se importa se a gente não participar hoje? Não, fica tranquilo. Tá, tranquilo então, professor. Obrigadão. Beleza? Nada, imagina. Um abraço. Abraço. Então, aí o que que acontece aqui, ó? Quando você tem admissão, você vai ter a admissão da mistura ar-combustível aqui, né? Você tem a entrada aqui vai ser ar junto com combustível e você comprime a mistura ar-combustível. Aí você vai ter a centelha aqui de ignição dada pela vela. Essa centelha vai provocar a combustão, né? Então na combustão você vai ter uma expansão violenta do gás aqui e depois a exaustão, né? Isso é um motor gasolina ou um motor a álcool ou um motor flex, tanto faz. Quando você tem um motor diesel, o motor diesel ele é um pouco diferente. Por que, que o motor diesel é diferente? Porque, primeiro, o motor diesel ele não comprime mistura ar combustível. O motor diesel comprime ar. Ar puro e simples, só ar. Né? E aí o que acontece? Ele comprime ar, esse ar é comprimido numa pressão bem mais alta do que do motor a gasolina, porque ele não tem combustível nele, então tem algumas coisinhas que eu vou explicar já já, mas que facilitam para você fazer essa compressão. E aí, na hora de fazer a queima, no motor diesel, você tem uma injeção de óleo diesel aqui. Essa injeção é pressurizada, né? Ela tem que ser pressurizada porque a câmara está pressurizada. Você vai injetar no ponto máximo da compressão, ali um pouquinho depois. Então, o que, que acontece? Primeiro que o motor diesel tem que ter bomba de diesel, não que motor gasolina ou etanol não tenha bomba de combustível também, mas é uma bomba diferente, né? Então o motor diesel ele tem uma bomba diesel, essa bomba diesel pressuriza esse diesel pra caramba para ele conseguir entrar aqui na câmara de combustível. E assim que ele entra em contato com o ar quente e em alta pressão, o diesel entra em combustão instantânea, né? Ele entra em combustão, uma combustão que a gente chama de combustão espontânea. E conforme você vai injetando, ele já vai queimando aqui, e essa queima provoca a propulsão desse cilindro aqui para baixo, né? Desse pistão aqui para baixo. Então, essa é a principal diferença do motor diesel para o motor gasolina, né? No motor gasolina você comprime, mistura e você tem centelha. No motor diesel você comprime ar e não tem centelha, você tem injeção pressurizada para queima, tá? Isso traz várias vantagens que eu já falo já para vocês. Então vamos lá. Outra coisa importante é que ali a gente estava falando para um cilindro, né? Se a gente estiver falando em um motor que tem vários cilindros, você precisa ter uma sequência de ignição, né? Então sempre você vai ter um cilindro tendo ignição por vez, né? E esse aqui é o caso mais comum, né? Mais comum hoje, talvez um veículo com 4 cilindros em linha e aqui com 3 cilindros em linha, os casos mais comuns. Então, você tem uma sequência de ignição aqui que não é direta, né? Se você enumerar os cilindros aqui, por exemplo, você normalmente tem um 3, 4, 2, algo assim, tipo 1, 3, 4 e 2 aqui, né? A sequência de ignição. Por alguns motivos, né? Eu acho que o principal motivo aí é que quando você tem essa ignição nessa fase, nessa ordem, primeiro que você evita alguns tipos de sobrecarga nos dutos de admissão e nos dutos de exaustão, principalmente, porque você não está fazendo a ignição em sequência. E além disso, você evita também alguns tipos de vibração, né, no motor. Se essa sequência aqui fosse direta, você poderia induzir uma vibração do bloco do motor que seria difícil de controlar, né, com os coxins lá. Então você tendo essa sequência aqui de explosões, o bloco do motor vibra um pouco menos, fica um pouco mais fácil de controlar. No caso dos 3 cilindros em linha, não tem muito como você tirar eles de sequência, né? Se você pode fazer sequência 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, não tem outra coisa para fazer com 3 cilindros em linha. Então o 3 cilindros em linha, ele é um motor que naturalmente ele vibra um pouco mais, né? Ele é naturalmente desbalanceado, que a gente fala, né? Ele vibra um pouco mais e isso traz algumas dificuldades para a gente, mas pelo menos ele é um motor que a
a eficiência dele, o consumo dele acabam compensando, né? Por isso que hoje a gente tem um monte de veículos aí com motor 3 cilindros aí, né? Depois esse daqui é o 6 cilindros em linha, então basicamente é bem parecido com esse 4 cilindros aqui, só que são 6 cilindros, todos dispostos de maneira alinhada aqui. E motor 6 cilindros, você pode ter os 6 cilindros em linha ou 6 cilindros em V, né, configuração em V, que é parecida com essa daqui de baixo, só que esse daqui a gente tem 8 cilindros em V. E essa configuração em V, ela auxilia principalmente na redução do tamanho do motor, né? Porque você tem 6 cilindros em linha, já é um motor bem longo, né? 8 cilindros em linha também é um motor bastante longo, só que você acaba tendo virabrequim muito longo, ele acaba ficando muito flexível, você pode ter alguns problemas aí. Existem motores 8 cilindros em linha também, mas 8 cilindros já é mais comum em V. 6 cilindros tem gente que faz em linha e tem gente que faz em V. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que 6 em linha talvez seja mais barato de fazer, mas pode ser só uma impressão. Porque eu vejo muita vantagem no 6 em V, né, pelo fato dele ser compacto e tudo mais, só que não é sempre que a gente vê um V6 por aí. Então a gente tem essas questões todas de sequência de ignição aí, eu já aproveitei para mostrar alguns layouts de motor para vocês. Outro ponto importante aqui do estudo de motores a combustão é a detonação, né? Então, ó, a combustão ela tem que ocorrer exatamente como está no cilindro aqui da direita. Ó. Então, eu faço a compressão da mistura ar combustível e ela só vai ocorrer a combustão quando tiver a centelha aqui na minha vela. Aqui. Eu não posso ter isso aqui antes, ó. Não posso ter essa combustão antes. Quando eu tenho a centelha exatamente no momento em que eu terminei a compressão e que a vela deu a ignição ali, você tem uma combustão mais progressiva do combustível, ela é um pouco mais lenta e mais progressiva, né? Então você consegue queimar o combustível de uma maneira melhor, né? Você tem uma queima mais completa, mais eficiente, e ao mesmo tempo o aumento de pressão gerado por essa queima aqui, ele é bem controlado, né? É bem tranquilo do motor receber esse aumento de pressão aqui. Quando você tem o evento de detonação, o que é a detonação? Imagina que você está fazendo a compressão da sua mistura ar combustível aqui, mas por algum motivo você tem as paredes do motor muito quentes, ou você pode ter o pistão, a cabeça do pistão muito quente também, por algum motivo, ou você pode ter alta pressão, né, uma pressão mais alta do que deveria ter aqui no cabeçote, por N motivos. Pode ser que você alterou o motor, quis colocar sei lá, colocou um turbo compressor aí, colocou um supercharger, sei lá, colocou alguma coisa assim e aumentou a pressão além do que dava para aumentar aqui. Então você pode começar a ter combustão espontânea, né, do seu misturar combustível. E isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim? Porque você gera combustão antes do momento onde o seu cilindro aqui o seu pistão estava pronto para receber esse aumento de pressão. Então, em vez de você acelerar o seu cilindro para baixo, você meio que freia o seu cilindro antes dele chegar aqui em cima. Ó. Você começa a ter detonação aqui e você dá uma freada nele. Isso, obviamente, reduz o desempenho do veículo, né? Além da sua queima ser incompleta, você vai frear o cilindro, você não vai acelerar o cilindro, então você vai perder energia, né? Em vez de ganhar energia. E essas ondas aqui, tem muita gente que estuda esses fenômenos de detonação aqui. E quando você tem essas detonações, você tem algumas ondas de impacto aqui. Essas ondas se refletem nas paredes do cilindro, aqui no cabeçote e tal. E em alguns casos, essas ondas elas chegam a arrancar pedaços do pistão mesmo aqui, né? Então isso aqui pode ser muito danoso mesmo para o seu veículo. Além disso, tem outra coisa que pode fazer também com que você tenha detonação, que é justamente a baixa octanagem do combustível. A octanagem do combustível, ela é mais ou menos a resistência que o combustível tem para a explosão, né? É o quanto que você consegue comprimir e aquecer essa mistura ar-combustível, vamos dizer assim, sem que você tenha essa detonação. Então, se você tem uma octanagem baixa, é muito mais fácil de você fazer acontecer essa detonação aí, né? Então, você consegue comprimir muito menos o combustível. E você vai ver que comprimir menos o combustível também é ruim. A gente não quer comprimir menos o combustível,
tá? Então, a gente sempre tenta comprimir ao máximo o combustível. Quando ocorre a detonação, o que vai acontecer? Você vai ter um ruído no seu motor. Esse ruído é bem característico, né? É um ruído metálico, e o pessoal chama esse ruído de batida de pino, né? Por isso que é um negócio que quando você vê que o cara fala, o motor está batendo pino, quer dizer que você pode estar tendo detonação lá, e isso aí é bastante perigoso, pode danificar muito o seu motor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o processo de combustão real. O processo de combustão real, quando a gente vai medir uma curva de um processo de combustão, normalmente a gente levanta esse diagrama aqui, ó, né? Então, o que tem nesse diagrama aqui, ó? No eixo Y a gente tem a pressão interna, a câmara de combustão, e no eixo X a gente tem o volume, né? Então a pressão interna na câmara de combustão, tranquilo, você põe o sensor de pressão lá e mede, mas o volume, como que você faz para medir o volume? A gente, na verdade, quando vai medir o volume, a gente mede o ângulo do virabrequim, né? Então você tem, o virabrequim, ele tem dependendo do lado que você vai medir, né? De um lado ele tem o volante de inércia que sai, normalmente a gente não mede ali, mas normalmente ali tem o volante de inércia, e do outro lado tem uma parte que a gente chama de polia, porque essa polia ela vai ser conectada em vários sistemas, né? Então eixo de comando de válvula, através da correia dentada, para os motores que tem correia dentada, bomba d'água, alternador, isso aí tudo liga nessa polia aí. E aí o que acontece? Você vai nessa polia e você mede o ângulo de rotação dela, né? Porque dependendo do ângulo que ela está, você sabe mais ou menos aonde, na verdade você sabe com bastante precisão até onde que está o seu pistão. E se você souber onde está o pistão, você sabe qual é o volume dentro da câmara de combustão, lá conhecendo a geometria do motor, né? Então aqui a gente tem uma curva pressão por volume. Aqui a gente tem esse top dead center aqui, é o ponto morto superior, é o ponto de máxima compressão, e aqui o bottom dead center aqui, que é o ponto morto inferior, que é o ponto de máxima expansão do seu cilindro lá. Então beleza, tem esses dois pontos aqui, e aí o que acontece aqui, ó? Eu tenho um ciclo de combustão completo aqui, então para um motor 4 tempos, né? Então aqui eu tenho o ciclo de compressão, beleza, a compressão vai vindo, aí eu vou ter a centelha aqui, né? Quando eu tiver a centelha, eu vou começar a ter a expansão, beleza? Aqui eu gero potência. Depois da expansão, eu vou ter a exaustão, e depois eu vou ter a admissão aqui embaixo, né? Então repara que esse negócio faz tipo um 8 assim, ó. Vamos lá. Esse diagrama aqui, então, ele é traçado seguindo o volume deslocado pelo pistão, beleza? Em um motor real, a gente usa um sensor de pressão localizado na câmara de combustão e um encoder, que é um sensor de ângulo no virabrequim, já falei também. Esse diagrama ele deve ser obtido em regime de carga e rotação constantes, isso aqui é importante. E ele varia para diferentes regimes de operação. Então, isso aqui é um negócio que você precisa realmente ficar atento, né? Porque a gente vê esse diagrama e a gente acha que é sempre isso, só que não é sempre isso, né? Mas então vai ser sempre isso para rotação constante? Também não é. Depende muito. Quer dizer, imagina que você tem lá, vou falar um negócio bem superficial, eu acho que todos vocês já sabem isso, mas eu vou bater nesse ponto aqui porque é importante. Imagina que você comprou um veículo lá e o seu veículo tem, sei lá, 80 cavalos de potência. É um veículo aí 1.0, mais ou menos 80 cavalos. Beleza. Esses 80 cavalos, você não vai estar desenvolvendo esses 80 cavalos o tempo todo, né? Você não vai estar desenvolvendo 100% da potência do motor durante 100% do tempo. Você vai estar desenvolvendo a potência do motor quando você tiver em subidas, quando você tiver em acelerações, né? E quanto mais inclinada a subida, quanto mais forte a aceleração, aí você vai desenvolver a potência total do motor. Mas em boa parte do tempo a gente está desenvolvendo uma potência bem uma fração da potência do que o motor pode gerar mesmo, né? E isso daí varia bastante, por exemplo, com a carga que você submete ao seu veículo. O que é a carga? Não importa que, vamos dizer, eu estou, por exemplo, numa rodovia e eu estou lá 100 km por hora, estou na Anhanguera 100 km por hora, estou vindo para PUC, beleza.
que vai acontecer? Quando eu estiver numa descida, por exemplo, eu vou ter que acelerar muito pouco para manter a velocidade do veículo. Tem que acelerar um pouquinho, né? Porque eu vou ter resistência do ar, resistência ao rolamento dos pneus, resistências internas do veículo e tudo mais. Então eu vou ter que desempenhar, eu vou ter que gerar um pouco de potência para vencer essas resistências, né? Mas eu vou ter até a força-peso me ajudando ali um pouco, né? Então eu vou ter que desenvolver só um pouquinho de potência do motor, não muito. Mas se eu chegar numa subida, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter a força-peso me atrapalhando. Se eu não acelerar mais, o que vai acontecer? Meu veículo vai começar a reduzir a velocidade, então eu tenho que acelerar um pouco mais. O que é esse ato de acelerar? Né? Quando a gente acelera o veículo, a gente está basicamente abrindo o corpo de borboleta. O corpo de borboleta é uma válvula que tem lá na admissão. E a gente vai, além de abrir esse corpo de borboleta, a gente vai enriquecer um pouco essa mistura ar-combustível para que a gente consiga gerar mais potência, né? Então eu vou abrir, eu vou permitir que mais ar entre e eu vou injetar mais combustível para que eu possa comprimir lá e gerar mais potência. Então, por mais que eu até pense numa rotação constante, vamos dizer lá que eu estou nesses 100 km por hora aí, eu estou lá mais ou menos 3.000 RPM mais ou menos, em quinta marcha. E nesses 3.000 RPM, se eu estiver na descida, por exemplo, eu vou estar desenvolvendo pouca potência. Se eu estiver numa subida, eu vou estar desenvolvendo mais potência. Então, esse diagrama aqui, ele vai mudar um pouco. Ele vai sempre ficar entre esses dois limites aqui, que são o ponto morto superior e o ponto morto inferior. Mas o que acontece? No ponto morto superior, eu vou estar gerando mais potência, então essa pressão aqui normalmente vai ser maior, né? Esse diagrama ele vai crescer um pouco para cima, e quando eu estiver gerando menos potência, esse diagrama aqui ele vai dar uma murchadinha, ele vai diminuir um pouco aqui. Então, quando você vai levantar esse tipo de curva aqui do seu motor, você tem que garantir duas coisas. Você tem que garantir que a rotação esteja constante, quer dizer, a mesma quantidade de torque que o seu motor gera é a quantidade de torque que você aplica de carga ali, para essa rotação realmente ficar constante. E ao mesmo tempo, você precisa que a carga, né, esse torque que você aplica, seja um torque constante mesmo. Você não pode variar essa carga, você não pode aplicar mais carga ou menos carga, mesmo porque se você variar a carga para um mesmo nível de aceleração, você vai variar a rotação também, né? Então você tem que meio que manter tudo constante ali, mantém carga constante, mantém rotação constante e aí tudo dá certo. Que mais aqui, ó? Devido a reversibilidades no processo e fluxos de gás e trocas térmicas, tudo mais que a gente não considera nos cálculos básicos, os nossos ciclos terão um aspecto bastante diferente desse daí, né? A gente também vai olhar para o diagrama PV, mas esse diagrama PV ele vai ter uma carinha bem diferente dessa carinha aí. Não vai ter esse rabinho aqui embaixo. Essas curvas aqui elas vão ser mais geométricas, vamos dizer assim. Vai ser um pouco diferente. Contudo, o processo deverá ser qualitativamente similar a esse diagrama. Quer dizer, ele é um ciclo de geração de potência, então ele vai gerar potência da mesma forma, tá? Beleza. Além disso, ó, nesse diagrama, a gente tem o quê? A gente tem uma área aqui, ó, e se essa área for circundada no sentido horário, que é o caso dessa parte de cima aqui, ó, tá vendo que eu estou girando no sentido horário aqui nela, ó. Então, se ela for circundada no sentido horário, ela representa a realização de trabalho. Enquanto que o contrário, que seria uma área circundada no sentido anti-horário aqui, ó, representa uma entrada de energia através de trabalho. Então, aqui a energia sai na forma de trabalho e aqui a energia entra na forma de trabalho, né? O que significa tudo isso? Essa porção superior desse diagrama representa os ciclos de compressão e ignição, dos quais o ciclo realiza trabalho. Então, você vai ter aqui a compressão. Aqui você tem a centelha e a expansão, certo? Então, essa parte aqui do ciclo é geração de trabalho, compressão. Na compressão, você perde um pouco de trabalho para o ciclo, mas o que acontece? Quando você gera a centelha e começa a expansão, você gera mais trabalho do que você tem que injetar aqui. Então, o seu resultado final vai ser a área que está encapsulada aqui dentro, né? Essa porção inferior aqui, ó, ela representa etapas de exaustão e admissão, nas quais o sistema recebe trabalho através do volante de inércia e de outros cilindros do motor. Então, quer dizer, enquanto eu tenho um cilindro lá em expansão,
eu vou ter um outro cilindro lá em admissão, né? E outro cilindro em exaustão. Então eu tenho, cada cilindro ele vai estar numa etapa do ciclo aqui, né? E então enquanto um está injetando energia no processo todo aqui, ele vai injetar inclusive energia nesse outro aqui que está entrando na exaustão. Então quando eu vou fazer a segunda parte do ciclo lá, que é exaustão e admissão, a entrada de energia naquele sistema ali vem pelo virabrequim, né? De que forma que ela vem? Primeiro eu tenho outros cilindros realizando a combustão no mesmo virabrequim, então essa energia dessa combustão ela vai caminhar pelo virabrequim, vai chegar nesse cilindro. Ah, mas e se eu tiver um motor monocilíndrico? Existe monocilíndrico? Existe. E aí, como é que faz para ele continuar girando para ter exaustão e admissão? Aí você tem que ter um negócio que todo motor tem, na verdade, mas no monocilíndrico é ainda mais importante, que se chama volante de inércia. Então o volante de inércia ele serve para manter o motor girando enquanto você não tem explosão, justamente para que você consiga realizar as outras partes do ciclo. Tá? Então ele fica lá girando, é uma inércia zona que fica girando. E para a gente da parte de vibração ainda bem que tem esse volante de inércia aí, porque ele dá uma filtrada boa nas vibrações, ele é bastante bom ali para transmissão e tudo mais. Os ciclos termodinâmicos, aqui que a gente vai estudar, eles modelam só essa região superior aqui, tá? Ó, o diagrama. Essa parte aqui de exaustão e admissão, esse ciclo esse ciclo termodinâmico ele não engloba isso aqui, tá? Ele não modela isso aqui, ele só vai modelar essa parte aqui de cima. Tá? Então não se preocupem com isso por enquanto. Vamos entrar um pouquinho no ciclo Otto, pessoal. O ciclo Otto ele é estudado porque ele modela bem o ciclo de combustão que é utilizado em motores a gasolina. Tá? Então eu vou ter lá um motorzinho, né? Na verdade o que acontece? Ele não é exatamente o ciclo que se usa no motor a gasolina. Tá? O pessoal que desenvolve ciclo não fica só pensando no ciclo Otto. Na verdade, os ciclos eles são muito particulares, né? Eles são muito bem calibrados e muito particulares. Mas para a gente entender mais ou menos como que funciona o motor a gasolina, uma boa aproximação para nós, para o nosso nível, é um ciclo Otto. Tá? Então o ciclo Otto ele tem essa carinha aqui, ó. Ele vai ter aqui, ó, da etapa 1 para 2, repara que eu tenho dois diagramas aqui. Eu tenho o diagrama pressão por volume específico e aqui eu tenho temperatura por entropia. Então na etapa de 1 para 2, essa etapa aqui, ó, né? Eu gosto mais de olhar no diagrama PV, que é mais fácil de entender ele. Então, de 1 para 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter olha, o volume está diminuindo aqui, a pressão está aumentando, a gente tem uma compressão, certo? Então, tem uma compressão aqui, essa compressão é modelada como isentrópica. Beleza, então compressão isentrópica. Depois aqui, ó, de 2 para 3, o que está acontecendo? O volume não se altera, e eu vou ter um aumento da pressão, ou seja, a gente tem uma grande entrada de energia no sistema. E aí o que acontece? Essa grande entrada de energia é o que vai representar a nossa ignição lá da gasolina, né? Então ela vai entrar aqui, ó, entrada externa de energia, modelando a combustão. Depois, beleza, aqueceu o gás que está interno à câmara, eu vou ter uma expansão aqui, ó. Como que vai ocorrer essa expansão? Essa expansão aqui, ó, de 3 para 4, está aqui, né, ó, de 3 para 4, ela é uma expansão isentrópica, né? Então, se ela é uma expansão isentrópica, eu vou manter a entropia do meu sistema. Essa entropia aqui, ela não varia. E depois, de 4 para 1, então de 4 aqui para 1, ou aqui de 4 para 1, a gente vai ter uma última etapa que fecha o ciclo aqui, que é uma rejeição de calor. O que é essa rejeição de calor aqui, ó? Quando você tem um ciclo aberto, né, aqui o ciclo está sendo modelado como um ciclo fechado. Quando você tem um ciclo aberto, que é o caso de um motor real, onde você pode ter troca de fluidos ali, né? Tem gás que entra, gás que sai e tudo mais. Você vai ter, depois da combustão, o gás de combustão ele fica quente. E você vai mandar esse gás quente embora. Ele vai sair ali da sua câmara de combustão, que aqui a gente vai chamar de volume de controle. Então o seu gás quente ele vai sair do volume de controle, ele vai embora. Se ele vai embora, o que vai acontecer? Você vai ter uma rejeição de calor aí. Você vai perder um pouquinho de calor. Essa rejeição de calor de 4 para 1 aqui, ela ocorre a volume constante e ela meio que representa esse comecinho do processo da exaustão aí, onde você perde um pouquinho de calor.
Então eu vou ter o ciclo Otto acontecendo dessa forma aqui, ó. Para o ciclo Otto, especificamente, esses processos aqui, ó, de 4 para 1 e de 2 para 3, eles ocorrem a volume constante. Se eles ocorrem a volume constante, eles ocorrem sem realização de trabalho, né? Porque para realizar trabalho eu preciso ter uma variação de volume, né? A minha equação do trabalho gerado por uma substância, ele é a pressão da substância que multiplica a variação do volume, né? O P delta V. Ou ele é integral da pressão no volume, na verdade. E aí o que acontece? Se a sua pressão, como que... Nossa, peraí, gente. Se a pressão não... Se o volume ele não se altera aqui, o que vai acontecer? Eu não tenho trabalho sendo gerado. Então a minha variação aqui de calor aqui, tanto a entrada de calor aqui em cima quanto a saída de calor aqui do outro lado, elas vão ser representadas única e exclusivamente pela variação da energia interna desse gás aqui, não da entalpia, só da energia interna. Depois, nesses processos aqui de 1 para 2 e de 3 para 4, eles são uma expansão e uma compressão isentrópicos, né? Se a expansão é isentrópica e se a compressão também é isentrópica, o que vai acontecer? O trabalho realizado por eles é um trabalho que é realizado sem troca de calor. Se eu não tenho troca de calor, né, então esses processos eles são adiabáticos e o meu trabalho realizado, ele também vai vir da variação da energia interna. Ele vai vir exatamente do mesmo lugar. Então, para eu analisar um ciclo Otto, eu tenho que olhar só para a energia interna do meu gás, né? Então aqui, ó, a gente vai ter uma compressão isentrópica de 1 para 2, né? Então eu vou ter trabalho de 1 para 2 dividido pela massa igual a energia interna específica em 2, menos energia interna específica em 1. Depois eu tenho a entrada de calor, né, que é o processo de 2 para 3. E a entrada de calor específica aqui, né, dividido pela massa, ela também vai ser dada pela diferença de energia específica de 3 para 2 aqui. Depois eu vou ter uma expansão isentrópica, né, de 3 para 4 aqui, ó, que eu vou ter aqui de 3 para 4. Essa expansão isentrópica, ela vai gerar um trabalho, e esse trabalho dividido pela massa também é energia interna em 4 menos a energia interna em 3. Na verdade, deixa eu ver um negócio, eu acho que aqui está invertido. É em 3 menos em 4 mesmo. Energia interna em 3 menos energia interna em 4. Isso aqui é até uma dica que às vezes aparece na literatura para essa área, e isso aqui é muito interessante, eu gosto bastante porque é a maneira como eu penso também. Todos os processos aqui, ó, eles são modelados de uma forma que tanto repara, esse trabalho aqui, ó, gerado de 1 para 2, ele é energia interna em 2 menos em 1, ele é positivo. Aqui está entrando o trabalho, não está saindo, mas aqui ele está como positivo. Depois, a energia que entrou aqui de 2 para 3, também positiva. De 4 para 1, a energia em 4 menos a energia em 1, também positiva. E o trabalho gerado de 3 em 4 é a energia específica em 3 menos a energia específica em 4. Também, então ele também vai dar positivo, né? A gente deixa todas as quantias positivas aqui, depois, quando a gente for fazer os balanços de energia, se eu estou ganhando calor, aí eu vou deixar um sinal positivo, se eu estou perdendo calor, eu vou colocar um sinalzinho negativo. Assim fica mais fácil da gente fazer esses balanços aqui, fica mais prático, né? Então aqui, ó, o trabalho gerado entre 3 e 4 vai ser dividido pela massa, obviamente, vai ser energia interna específica em 3 menos energia interna específica em 4. E depois a rejeição de calor, né, que é o calor dissipado de 4 para 1, dividido pela massa, é energia interna específica em 4 menos a energia interna específica em 1. Beleza. Então, seguindo aqui, essas são as equações para o ciclo Otto. A gente tem algumas particularidades interessantes aqui do ciclo Otto,
né? Então, primeiro, o trabalho do ciclo, ele é dado, né, como o trabalho ele só acontece quando eu tenho variação de volume, de 2 para 3 e de 4 para 1 eu não tenho trabalho. Eu só tenho trabalho de 1 para 2, que é um trabalho negativo, e de 3 para 4, que é um trabalho positivo. Então, o trabalho do ciclo é o trabalho de 3 para 4 menos o trabalho de 1 para 2. Se a gente substituir as equaçõezinhas lá todas, a gente consegue calcular a eficiência do ciclo Otto, né? O ciclo Otto, ele vai ser o trabalho realizado pelo ciclo, o trabalho líquido, né? Descontando aí o trabalho que eu precisei para comprimir, dividido pela massa, que multiplica a diferença de entalpia específica na entrada de energia, né? Porque onde que está a entrada de energia? Está só aqui, ó, de 2 para 3. Só aqui que entrou energia no ciclo Otto. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a eficiência, ela vai ser sempre a quantidade de trabalho que eu gero dividido pela energia que eu injetei, né? Então, aqui, mesma coisa, trabalho gerado por energia injetada. Aqui eu tenho a massa multiplicando, porque essa energia interna é específica, ela é por unidade de massa. Então, se eu quero energia interna total, variação total ali, eu vou ter que multiplicar pela massa. E o trabalho aqui, esse W34 menos W12, eu posso dividir eles pela massa, que já está aqui embaixo, e esses W sobre M aqui vão me dar esses termos de energia interna aqui, ó. Né? Opa, aqui, ó. W12 sobre M, energia interna específica, e W34 sobre M, energia interna específica também. Se eu substituir tudo aqui, eu vou ter essa equaçãozinha. Repara que eu consigo o 3 menos o 2 aqui em cima também, então eu consigo isolar esse 1 menos alguma coisa aqui, ó. E toda vez que a gente está calculando eficiência, se a gente consegue escrever essa fórmula de eficiência em 1 menos alguma coisa, isso é fantástico, né? Porque esse 1 aqui é o 100% de eficiência, e esse menos alguma coisa aqui que eu estou tirando do 1 vai ser exatamente as perdas de eficiência que eu tenho. Eu consigo isolar as perdas de eficiência aqui e saber onde que eu estou perdendo eficiência. Então, a gente vai fazer uma análise desse termo aqui de perda de eficiência agora no ciclo Otto. Para fazer essa análise, eu vou ter que olhar um pouquinho para a razão de compressão do ciclo. A razão de compressão ela é bem fácil mesmo de calcular. Ela é o volume da câmara quando o pistão está no ponto morto inferior, dividido pelo volume da câmara quando o pistão está no ponto morto superior, né? Isso daí vai ser a minha razão de compressão. Acho que é bem intuitivo esse conceito. Então, beleza. Ele é V1 sobre V2 e ele é também dado por V4 sobre V3. Aí, o que acontece? Durante a compressão e a expansão, a gente tem processos isentrópicos, né? A compressão é isentrópica e a expansão é isentrópica também. Aí, o que vai acontecer? Quando a compressão e a expansão são isentrópicas, eles são dados por esse eu tenho essa equação aqui que correlaciona os dois, né? Correlaciona volume e temperatura, por exemplo. Então eu tenho V1 sobre V2, que é a minha razão de compressão, elevado a K menos 1. Esse K é uma característica é um coeficiente do ar. E V1 sobre V2 elevado a K menos 1 vai ser T2 sobre T1, né? Isso daqui, então, como isso daqui é V1 sobre V2 elevado a K menos 1 e V1 sobre V2 é a razão de compressão, eu tenho essa razão de temperaturas aqui igual a R elevado a K menos 1. E para 3 e 4 é a mesma coisa, T3 sobre T4 é V4 sobre V3 elevado a K menos 1, que também é R elevado a K menos 1, né? O que vai acontecer? Olha só, eu vou ter aqui... Agora eu tenho a relação entre o volume e a temperatura. Só que eu também tenho uma relação entre a temperatura e a energia interna, né? Porque o que acontece? A gente tem processos aí que ocorrem a volume constante. Esses processos que ocorrem a volume constante, no caso, são a injeção de energia e a rejeição de energia do sistema. Beleza. Para esses processos, o que a gente tem? Né? Repara que aqui acontece exatamente isso, ó. Quer ver? Eu tenho aqui, ó, 1 menos o 4 menos 1 dividido por o 3 menos o 2. O 4 menos o 1, ele está aqui, ó. O 4 menos o 1, ele vai ser a rejeição de energia do sistema por unidade de massa. E o 3 menos o 2 vai ser a entrada de energia no sistema por unidade de massa.
né? Então, esses dois processos aqui, ó, tanto esse quanto esse, eles ocorrem a volume constante. Como eles ocorrem a volume constante, eu consigo relacionar eles com um coeficiente que é um calor específico da substância, mas é um calor específico que a gente chama de CV, né? Porque a gente tem o calor específico CP, que é medido a pressão constante, e o CV, que é medido a volume constante. Aqui no caso é volume constante, então eu tenho que usar o CV. E aí a variação de energia, né, a variação de calor dividido pela massa do objeto vai ser o CV, que multiplica a variação de temperatura. A gente já relacionou o volume com a temperatura. Agora a gente vai relacionar a temperatura com a energia interna, né? Porque olha só, a minha eficiência do ciclo Otto aqui, ela era 1 menos o 4 menos 1 dividido por o 3 menos o 2, que são dois processos aqui que ocorrem a volume constante. Beleza. Esse o 4 menos o 1 aqui, ele vai ser esse Q para o processo 4,1, né? E esse Q, ele é dado pelo Q sobre M, na verdade. E esse Q sobre M, ele é dado pelo CV, que é o calor específico para volume constante, que multiplica a variação de temperatura. No caso é T4 menos T1, porque eu estou indo do processo aqui do estado 4 para o estado 1. No denominador, mesma coisa. O 3 menos o 2 aqui vai ser CV T3 menos T2. Vou conseguir cancelar o CV de cima com o de baixo, porque é a mesma substância, então o CV é exatamente igual. E daqui para cá, eu consigo tirar em evidência do lado de cima o T1 e do lado de baixo o T2. Então, eu vou ficar com 1 menos T1 sobre T2, que multiplica esse produto aqui, ó, T4 sobre T1 menos 1, dividido por T3 sobre T2 menos 1. Só que se você voltar nessas equações aqui, ó, de baixo, e manipular um pouquinho, o que a gente sabe? A gente sabe que T2 sobre T1 é a mesma coisa que T3 sobre T4, que é a mesma coisa que R elevado a K menos 1, né? Então, aqui, ó, T2 sobre T1 e T3 sobre T4 são R elevado a K menos 1. Se eu fizer algumas multiplicações em cruz aqui, eu vou obter o T2 sobre T3 é igual a T1 sobre T4. Aliás, T2 sobre T3 é igual a... Aqui tá errado, né? É T4 sobre T1. Aliás, é T1 sobre T4. Aqui, ó. Ou T3 sobre T2, ele ficaria mais didático, né? Aqui, ó. T3, perdão, galera, T3 sobre T2. Aqui, ó. Agora sim. Eu tenho que T3 sobre T2 é igual a T4 sobre T1, né? Só passar o T4 para lá e o T2 para baixo aqui, pronto. Já vou saber que eles são iguais. Beleza. Lá do ciclo Otto, da eficiência do ciclo Otto, eu tinha 1 menos T1 sobre T2, que multiplica T4 sobre T1 menos 1, dividido por T3 sobre T2 menos 1. T4 sobre T1 e T3 sobre 2 são iguais, então isso aqui é igual a isso. Esse quociente aqui é igual a 1. E eu vou ficar com 1 menos T1 sobre T2. T1 sobre T2 é 1 elevado a R, aliás, é 1 dividido por R elevado a K menos 1, que está aqui, ó. E a gente consegue chegar numa expressão para a eficiência do ciclo, que varia com a razão de compressão e esse coeficiente K do ar somente. Esse coeficiente K para o ar é de mais ou menos 1,4, tá? Só para constar aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Se eu olhar para essa fórmula da eficiência aqui, o que eu vou entender? Esse R é a minha razão de compressão. Quanto maior a razão de compressão, menor esse termo aqui que eu estou subtraindo, que representa as perdas do sistema. Então, se esse termo aqui vai ser menor, eu vou ter uma eficiência total maior, certo? Por isso que eu falo para vocês que, né, eu estava falando lá no começo, que quanto mais a gente comprimir, quanto mais a gente conseguir comprimir o nosso combustível, melhor. Por quê? Porque maior vai ser a sua eficiência, né? Quando você quer mais eficiência, você comprime mais o combustível. Isso tem um limite? Sim, isso tem um limite. Isso não pode, o combustível não pode ser comprimido à torta e à direita, assim, né? Você tem que obedecer alguns limites aí. Por exemplo, o limite da detonação, né? Se você, o que acontece? Se você comprimir muito, se você aumentar muito a razão de compressão e você estiver trabalhando no ciclo a gasolina ou a etanol, você pode ter detonação. Se você tiver detonação, acabou a sua boa eficiência, né? Então, você tem,
como que a gente diz? Você tem que trabalhar em razões de compressão ali que não vão te causar detonação para a sua temperatura de operação do seu motor. Outra coisa importante aqui, bem importante, então você vê também o quanto que é importante você tratar bem do seu motor, você refrigerar bem o seu motor, né, cuidar do fluido de arrefecimento, cuidar do radiador e tudo mais, você já consegue ver o quanto que isso é importante. Outra coisa importante aqui é a seguinte, pensa no motor flex. No motor flex você consegue mudar um monte de coisas. Tem um monte de parâmetros lá da combustão, avanço da centelha e tudo mais, você consegue mudar. Às vezes até alguma coisa no comando de válvulas você consegue mudar, né? Tempo de abertura, fechamento, dependendo se for um comando variável, você consegue. Agora, o que acontece se você tem um ciclo bicombustível, por exemplo? Se você tem um ciclo bicombustível, o etanol e a gasolina, eles vão ter octanagens diferentes, né? Isso aí estava até nos TCCs que eu estava lendo aí, achei interessante trazer para vocês. Os combustíveis, eles vão ter octanagens diferentes, ou seja, o álcool, ele tem um pouquinho mais de resistência à detonação que a gasolina, né? A octanagem dele é um pouquinho mais alta. E isso é bom, isso é muito bom, porque você consegue aumentar a razão de compressão. Se você aumenta a razão de compressão, num ciclo Otto, por exemplo, você aumenta a eficiência, certo? Certo. Só que o que acontece? Se você tem um motor que pode trabalhar tanto em álcool quanto em gasolina, você tem um limitante aí para sua razão de compressão, que é exatamente o combustível que tem a menor octanagem, que no caso é a gasolina, né? Então o que acontece? A gasolina, ela detona mais fácil do que o álcool, né? Eu consigo fazer a combustão dela mais fácil do que o álcool. Por isso eu tenho que trabalhar com uma razão de compressão menor no meu cilindro. E a razão de compressão não é algo que você consegue alterar, porque é uma característica física, né? A geometria ali da biela, do virabrequim e tudo mais, que vai te dar a sua razão de compressão, da camisa e tudo mais. Então você tem uma razão de compressão que é sempre fixa, né? Não tem como você mudar essa razão de compressão. E se você está trabalhando com gasolina ou se você está trabalhando com álcool, o que acontece? Se eu estou trabalhando com gasolina, provavelmente eu estou perto da minha maior razão de compressão que eu poderia ter. Então vou ter mais eficiência com gasolina. Se eu estiver trabalhando com álcool, eu não tenho a mesma eficiência. A razão de compressão para gasolina é de mais ou menos 9,5 para 1, 10 para 1 mais ou menos, enquanto do álcool a razão de compressão ideal seria de 13 para 1, né? E a gente não consegue chegar nesses 13 do álcool. Então quando você tem o seu veículo flex, principalmente quando você abastece com álcool, você tem uma eficiência um pouco menor. No nosso caso aqui brasileiro, é um pouco pior isso daí, porque imagina que você é um fabricante de veículos, certo? Então você vai projetar o seu motor para que ele tenha razão de compressão para o pior caso, que seria a gasolina pura. Só que a gente aqui no Brasil, a gente não tem gasolina pura. A nossa gasolina, por lei, ela pode ser misturada com 27,5% de álcool, né? Então acho que são 27,5%, não lembro, por cento de álcool. Né? Então, a sua gasolina que você coloca no posto lá, ela já não é uma gasolina tão pura assim. Ela já tem um pouco de álcool, ela já tem uma octanagem um pouco maior. Então, de qualquer forma, a gente está rodando em uma eficiência que não é ideal, né? A gente poderia ter uma eficiência muito melhor se o nosso veículo fosse monocombustível, por exemplo. E aí eu até digo que, pelo menos meu raciocínio é o seguinte: se o cidadão produz veículo a gasolina, ele vai trabalhar com uma razão de compressão ali para a gasolina pura, né? Porque se ele trabalhar com uma razão de compressão para gasolina misturada com álcool e vira e mexe o governo tira essa lei do álcool aí, vira só gasolina pura de novo, aí você pode ter detonação. Então não dá para ter isso. Mas se você tem um veículo movido pode falar. Eu trabalho com calibração de motores e a gente tem bastante isso. No Brasil a gente chama de E27, que é 27% de álcool,
A gente Aham. trabalha bastante com a Europa, México, Argentina, e cada um uma porcentagem diferente. Uhum. Aí eles têm toda a calibração por software pro país que vai. E também tem as sondas que detectam qual que tá a octanagem no combustível. Uhum. Então, por isso que fala, você não pode estar com gasolina, depois colocar álcool em cima. Na verdade, você pode, porque o carro flex, ele vai detectar o que está no combustível, Isso. o que está no tanque. Só que ele tem que adaptar o carro que chama, até ele dar tempo do computador reconhecer o que está no tanque e ele fazer o jeito certo do pistão funcionar, que chama o avanço dele, de Uhum. acordo com a octanagem que está no tanque. Uhum. Exatamente. Tanto é que eu tenho um carro flex, eu tenho um Sandero 2013. E quando eu peguei esse carro na concessionária, eu peguei numa concessionária da Renault lá, e eles falaram exatamente isso daí. Falaram, olha, quando você for trocar de combustível, segundo o manual, você tem que andar 8 quilômetros, principalmente se a troca for de gasolina para álcool, né? Então você tem que andar 8 quilômetros. Se você não andar esses 8 quilômetros antes de parar o veículo, antes de desligar e ligar de novo, você corre o risco do seu veículo não ligar mais. E aí é assistência técnica mesmo, não tem jeito. Aí você vai ter que desembolsar uma graninha. Então realmente tem essas questões aí, cara. Isso daí é muito engraçado desses motores, é muito interessante. Mas o meu pensamento específico é o seguinte, de que a gasolina ela vem misturada no álcool, mas o álcool ele nunca vai ser misturado com gasolina, né? O álcool a gente vende puro mesmo. Então eu imagino que talvez se a gente tivesse alguns motores aí puramente a álcool, pelo menos a gente trabalharia muito mais próximo da eficiência máxima ali, né? Da razão de compressão máxima ali. Se de fato seria, aí já é questionável, mas pelo menos a gente trabalharia um pouquinho mais perto dessa compressão máxima aí. Mas é legal, essa discussão de motor, de Professor, calibração é legal. Pode falar. só uma observação. Eu também É. trabalho perto do setor do Breno, mas não no setor. Aham. O álcool presente no nosso combustível não necessariamente tem a mesma composição química que o etanol vendido em bomba. Foi até um estudo que eu estou fazendo. Ah, É bem diferente. O álcool presente na mistura ele é regulamentado com álcool anidro. sim, é álcool anidro. E o etanol que está vendido em bomba ele usa álcool hidratado em sua composição. Isso, é isso mesmo. Então a diferença de octanagem não é tão significativa quanto se fosse mistura de etanol direto com gasolina. Ah, entendi. Entendi, justamente por causa da hidratação aí. Perfeito. Ah, entendi. É porque, pelo menos o mais recente que eu tenho é que o álcool, o etanol de bomba mesmo, ele é 95%, né? Parece que ele tem 5% de água ali no pacote. Sim. E a questão da partida frio que você comentou Aham. é justamente porque os carros flex usam aquecimento de bico injetor de algumas marcas. Aham. E o poder de vaporização, vamos dizer assim, a temperatura ambiente do etanol Hum. é bem diferente da gasolina. Então, se não for reconhecido previamente pela ECU, Uhum. a temperatura dentro da câmara de combustão não vai ser suficiente para gerar o impulso necessário para o motor partir. Entendi. Entendi. Essa questão de motor. Esse que eu acho, né? Quando você tem motor a combustão, a gente vai ter cada vez menos agora motor a combustão, né? A gente vai partir para motores elétricos. Mas eu acho que a parte da mecânica do motor a combustão, esses detalhes todos, de você poder aquecer, quanto que você pode aquecer para você realmente ter o aumento de pressão suficiente para dar partida ali e tudo mais, isso daí é um negócio que é muito bonito. Eu acho que mecanicamente é muito bonito. E talvez a gente perca isso, né? Mas enfim, é, nem só de beleza vive a humanidade, né? Mas legal, obrigado pelos comentários aí, pessoal. É sempre bom quando vocês trabalham na área assim, vocês sempre agregam umas coisas bem bacanas na aula. Isso é bem legal mesmo. É, Beleza, vamos lá, pessoal. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo diesel aqui, porque ele é um pouquinho diferente do Otto. Muda um estágiozinho só e o resto é tudo igual, mas ele é bem bacana. Então, o ciclo diesel ele vai ser diferente do Otto por dois motivos principais aqui. Primeiro que no momento da compressão, como eu expliquei para vocês lá no começo da aula, a gente comprime só ar seco, né? A gente não tem centelha de ignição, né? Então você comprime só ar seco. Isso é ótimo, porque se você comprime só ar seco, você não tem detonação. Você pode
em teoria, comprimir quanto ar seco você achar necessário, né? Muito mais do que você poderia comprimir se fosse uma mistura ar-combustível. E segundo aqui, que a queima do óleo diesel, ela ocorre no ato da injeção, quando você injeta mesmo óleo, por autocombustão. Então é bem isso mesmo, o óleo ele vai ser pulverizado, né? Tem uma bomba injetora de altíssima pressão lá, e ele é pulverizado dentro da câmara e conforme ele entra em contato com esse ar quente e pressurizado, ele entra em combustão instantânea, né? Uma combustão que a gente chama de... esqueci o nome. E como é que é? Espontânea, não I. É uma combustão espontânea. Então ele faz esse processo de autocombustão. Por isso, essa queima é representada por um processo no qual o volume varia, pois a queima é progressiva, mas a pressão é constante. Lógico que essa pressão não vai ser constante porque Deus mandou, né? Essa pressão ela é aproximadamente constante. E aí o ciclo diesel ele tem essa carinha aqui da figura, ó. Então, em vez dele ter aquele processo de 2:3 a volume constante, ele tem um processo de 2:3 a pressão constante, né? Porque a queima aqui é um pouco mais progressiva, um pouco diferente. Compressão e expansão ainda são isentrópicas aqui, né? Só que uma parte da expansão aqui não é isentrópica, né? Uma parte da expansão aqui é a pressão constante. E depois a gente tem uma rejeição de energia que é volume constante no final do ciclo. Então esse ciclo ele vai ser composto por processo de 1 a 2, compressão isentrópica, então de 1 para 2, compressão isentrópica. De 2 para 3, eu vou ter uma entrada de energia a pressão constante, que está aqui, ó, que é aquela injeção de combustível lá, que começa a queimar. De 3 para 4, uma expansão isentrópica, aqui, então para cá, retinho aqui, ó. E de 4 para 1, uma rejeição de calor a volume constante. Então, para analisar esse ciclo, a gente pode calcular o trabalho realizado no processo 2,3 primeiro, né? Porque não tenho só trabalho aqui, né? Eu vou ter várias coisas, mas uma parte das coisas que eu tenho aqui é trabalho. O trabalho, ele vai ser dado por essa pressão aqui, que multiplica volume específico em 3 menos volume específico em 2, né? A área embaixo dessa curva aqui no diagrama PV. Lógico que dividido pela massa aqui, porque aqui é volume específico. E aí, o que vai acontecer? A quantidade de calor injetada nessa etapa, que eu vou ter, na verdade, uma entrada de energia aqui, que vai vir da queima do combustível. Essa quantidade de calor injetada nessa etapa, ela é obtida da equação da conservação de energia. Então, lembra lá que eu tinha Q menos W era igual a ΔU, mais variação de energia cinética, mais variação de energia potencial. Aqui a gente não está variando nem energia cinética nem potencial, essas variações são desprezíveis para nós. E eu vou ter aqui o Q do processo 2,3 menos o W do processo 2,3, quer dizer, quantidade de calor que entra menos trabalho realizado, vai ser igual à massa que multiplica a diferença de energia interna entre o estado 3 e o estado 2. Só que esse trabalho aqui a gente já calculou no estágio anterior aqui, que ele é a pressão que multiplica volume específico 3 menos volume específico 2. Então aqui, ó, eu posso dividir pela massa dos dois lados, vou ter W23 sobre M, que é pressão V3 menos V2, que eu vou passar para o outro lado aqui, né? Ele era negativo, passa positivo. Então, meu Q, que é a quantidade de calor que entrou nesse processo 2,3 dividido pela massa, vai ser o 3 menos o 2 mais P V3 menos V2. O mais PV é entalpia, né? O 3 mais PV3 é entalpia do estado 3. E o 2 mais PV2 é entalpia do estado 2. Então, aqui, o trabalho injetado no processo 2,3, ele, dividido pela massa, obviamente, ele é a entalpia específica entre o estado 3 e o estado 2. Ele não é só a diferença de energias internas, porque nessa transição do estado 2 para o estado 3, eu também realizei trabalho, né? Então, eu tenho que levar isso aí em consideração. As outras etapas do ciclo, elas são similares às etapas do ciclo Otto, como já falei para vocês, portanto as equações de análise são parecidas. Então aqui a gente vai ter o quê? Uma compressão isentrópica de 1 para 2, mesma coisa aqui, ó, compressão isentrópica, bonitinho, W12 sobre M igual a 2 menos o 1, beleza. Depois eu vou ter a expansão isobárica, onde a entrada de calor aqui, ela dividida pela massa, ela vai ser a diferença das entalpias, e o trabalho gerado nessa etapa aqui, dividido pela massa, ele vai ser a diferença das energias internas aqui, né? Depois, eu vou ter o quê?
uma expansão isentrópica. Então, o trabalho gerado entre 3 e 4 vai ser de 2 para 3 aqui. Vou verificar essa ordem aqui, mas aqui eu acho que é o 3 menos o 2, mas tudo bem. O trabalho gerado entre 3 e 4 vai ser W34 sobre M, que multiplica o 3 menos o 4, né? Então, o trabalho gerado, ele ainda, de 3 para 4 aqui, como é uma expansão isentrópica, ainda a gente está olhando para a diferença só de energias internas aqui, ó, né? Porque ela é isentrópica aqui. E depois a rejeição de calor é isovolumétrica, igual no ciclo Otto. Então a gente vai ter uma rejeição de calor dividido pela massa igual a diferença das... e aqui é o 4 menos 1, aqui não 1 menos o 4, eu preciso mudar essa ordem também. Mas a diferença das energias internas aqui, tá? A parte de eficiência do ciclo diesel, ela envolve algumas continhas, ela é um pouquinho mais complicada. Então eu vou deixar para a próxima aula para a gente dar essa polida no ciclo diesel, dar uma olhadinha rápida no ciclo dual e fazer uns exercícios aí. Beleza, pessoal? O Léo mandou aqui uma curva de potência aqui. Gostei, Léo. Não tinha visto, cara. Gostei. Curva de torque e potência aqui do motor. Exatamente, ó. E aqui ele está em plena carga, né? Isso aqui é legal que ele está em plena carga. Se você tiver... mesmo que você tiver a 5.500 RPM aqui, se você não estiver em plena carga, né, pé embaixo, provavelmente você vai estar gerando uma potência menor aqui embaixo, assim, não a potência máxima, né, porque não precisa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.